Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Vamos dar continuidade ao capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre perispírito, das perguntas 93 a 95. Na pergunta 93, o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E os espíritos respondem: envolve uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Uma nota de Kardec em relação a essa pergunta. Envolvendo o germe de o fruto ao perisperma. Perisperma é uma membrana fininha que envolve a semente. Do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. Essa é a definição que Kardec dá. Na Revista Espírita, de março de 1866, no artigo Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, nós vamos aprender que o perispírito não é uma criação imaginária, uma hipótese inventada para chegar a uma solução. Sua existência é um fato constatado pela observação. Como envoltório do espírito após a morte, ele foi suspeitado desde a mais alta antiguidade. Então, desde a mais remota antiguidade, as pessoas já sabiam que existia alguma coisa, um corpo espiritual que envolvia o espírito e que sobrevivia à morte do corpo. Todas as teogonias atribuem aos seres do mundo invisível um corpo fluídico. São Paulo diz, em termos precisos, que nós renascemos com um corpo espiritual. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 44 e 50. No Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 1, no item 3, nós vamos encontrar, além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. Ele despoja-se do corpo físico, mas não do corpo espiritual. Aqui damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Então, o perispírito também é constituído de uma matéria mais quintessenciada, mais etérea, menos grosseira que o corpo físico, mas que também é matéria. No Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 4, no item 51, nós vamos encontrar assim: o perispírito para nós outros espíritos errantes, errantes no sentido de estar entre uma encarnação e outra, viajantes na erraticidade, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Essa é uma mensagem de Lamennais. E no item 53, também do capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns, o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhe conhecíamos. E os espíritos, quando se comunicavam para Allan Kardec através dos médiuns, eles se mostravam com a forma humana. Então, o perispírito, ele, depois da morte, mantém a forma da sua última existência, geralmente. E continua: observemo-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Por outro lado, se reconhecem vivos.
continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e essa visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem vivos. Muitos espíritos, por não conhecerem a realidade espiritual, quando desencarnam, pensam que ainda estão vivos, porque o corpo perispiritual para eles é o corpo físico, se assemelha ao corpo físico. E continua: entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades, têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Eles se sentem mais livres com o seu corpo perispiritual. Tem finalmente a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Pergunta Kardec. Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. A vida não acaba no túmulo. O ser continua vivo e se sente vivo através do seu perispírito. No item 54, nós vamos encontrar: a morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona, o corpo físico. O outro, o perispírito, se desliga deste e acompanha a alma, que assim, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Então, os próprios espíritos nos afirmam que ainda não conhecem o teor, a composição do perispírito. E continua: esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, o perispírito é importantíssimo, ele é um intermediário. Ele transmite ao corpo as sensações do espírito e sente também, recebe do corpo tudo aquilo que nós fazemos com ele. Ele é o intermediário, ele recebe e ele doa. No item 55, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. O perispírito de nós encarnados num mundo como o nosso ainda é bastante grosseiro, mas na medida que o ser evolui, o seu perispírito também evolui. Ele se eteriza, ele se fluidifica, ele se torna menos grosseiro. Mas ele sempre acompanha o espírito, dizem-nos assim os espíritos que ensinaram a Kardec. No item 77 do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Médiuns, eles nos dizem que o perispírito não é outra coisa senão esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida a seu corpo, por meio de seu perispírito. Então, ele já nos traz uns elementos um pouco mais diferenciados. Ele fala que o perispírito é esse mesmo fluido vital. O perispírito é um fluido, ele não é um corpo como o nosso corpo físico. Ele se assemelha, ele se molda, ele tem característica, ele tem propriedades que vão diferenciá-lo enquanto encarnado e enquanto desencarnado. E na pergunta 94, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial, ou perispírito? E os espíritos dizem que do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Eles nos dão então mais um elemento para refletirmos. O perispírito é retirado do fluido cósmico universal, a matéria primitiva que nós já estudamos. É uma modificação do fluido cósmico universal, portanto, também é matéria.
Na Revista Espírita de junho de 1858, sobre a teoria das manifestações físicas, Kardec faz algumas perguntas e os espíritos respondem. Primeira, como pode aparecer um espírito com a solidez de um corpo vivo? Porque existiam muitas materializações na época de Kardec. Então, como pode ser que a materialização fique tão parecida com o corpo físico? E os espíritos explicam. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apto para tal efeito. Esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas geralmente essa forma é impalpável. E esse fluido é material? E os espíritos respondem, é semimaterial. E ele pergunta, é esse fluido que compõe o perispírito? Sim, respondem os espíritos, é a ligação do espírito à matéria. É esse fluido que dá a vida, o princípio vital? Sempre ele, respondem os espíritos. Eu disse ligação, ele faz a ligação com a matéria. Muito bem, e mais adiante, no item 22 da mesma Revista Espírita de junho de 1858, na Teoria das Manifestações Físicas, Kardec vai perguntar: se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. Dele, o espírito extrai o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e é por meio desse fluido que atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem sim. Isto é, ele anima a matéria por uma espécie de vida fictícia. A matéria se anima pela vida animal. Então, o perispírito, ele faz essa ligação e como ele é o próprio fluido vital, ele anima a matéria quando está ligada ao corpo físico. E continua. O fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe o impulso do espírito, quer encarnado, quer errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Quando em estado de erraticidade, ele fica livre. Por isso fica mais leve, mais solto, a pessoa não sente o peso da ligação com o corpo físico. E continua, em algumas pessoas há uma como que emanação desse fluido, em consequência de sua organização. E é isso que constitui propriamente os médiuns de influências físicas. Então, os médiuns que provocam as manifestações físicas de efeitos físicos, as materializações, são médiuns que emanam esse fluido, que têm a capacidade de emanar esse fluido, que juntamente com o fluido universal é combinado pelos espíritos e provoca as manifestações. Emanado do corpo, esse fluido se combina, segundo leis que ainda nos são desconhecidas, com aquele que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho, de um outro espírito. Disso resulta certa modificação, uma espécie de reação molecular que lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de torná-lo visível e, em certos casos, tangível, palpável, pode-se tocar. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, daí os médiuns mais ou menos potentes. Essa é a diferença entre os médiuns. Existem aqueles que têm o fluido mais abundante, têm uma mediunidade mais potente, porque eles emanam mais energia, mais fluido vital. Considerando-se que o fluido vital, impulsionado de alguma maneira pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes e que outra coisa não é o perispírito senão o próprio fluido vital, segue-se
que quando é encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo por meio do seu perispírito. Fica-lhe unido enquanto a organização o permite e quando se retira, o corpo morre. Todo esse artigo que está lá na Revista Espírita de junho de 1858, sobre a teoria das manifestações físicas, ele vai nos explicar muito acerca do perispírito. Vale a pena estudá-lo. Na pergunta 94A, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E eles nos dizem que é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então, quando os espíritos superiores vêm encarnar em nosso mundo, que é mais atrasado, eles se revestem de um perispírito mais denso, mais grosseiro do que eles possuem nos seus planetas de origem. Na Revista Espírita ainda, e lá no item 10, ainda da teoria das manifestações físicas, nós vamos encontrar a pergunta: esse fluido é o mesmo em todos os globos? E os espíritos respondem: é o mesmo princípio, mais ou menos eterizado, conforme a natureza dos mundos. O vosso é um dos mais materiais. Assim como o nosso planeta é mais atrasado, o fluido universal que envolve o nosso planeta e, consequentemente, de onde retiramos o nosso perispírito, é mais denso, é mais grosseiro, é mais atrasado. Na pergunta 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E os espíritos respondem: sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. No Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 56. A matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ele não é rígido, ele não é denso como o corpo. Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda. Quanto mais evoluído, mais liberdade ele tem para transformar o seu perispírito com a aparência que ele quiser. Na Revista Espírita, de dezembro de 1858, sobre as aparições, nós vamos encontrar assim: por sua natureza e em estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornem perceptível à visão, tanto por uma espécie de condensação, como por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível. Ele pode, entretanto, instantaneamente retomar o seu estado etéreo e invisível. Daí as lendas sobre os fantasmas, aparições de fantasmas, que muita gente não sabe, não conhecia, não conhece ainda os espíritos, o perispírito, sua capacidade de se materializar, desmaterializar, e acham que tudo é sobrenatural. E continua. Outra propriedade da substância do perispírito é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe oferece obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, a matéria não é obstáculo para o perispírito. Ele pode atravessar todas as matérias. E no item 105 do capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar: por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos vistos. Nós mesmos, aqui na matéria, nós sabemos que existem vários fluidos que não vemos,
mas que existem. Assim o perispírito também. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido. Então, existem várias condições para que haja uma materialização. Por isso, hoje em dia, não existem tantas materializações como quando na época da codificação, que era necessário para chamar a atenção das pessoas para o fenômeno. Encerramos assim o estudo de hoje sobre o perispírito. Muito obrigada e até o próximo encontro.